Olá, bem-vindos mais uma vez para darmos continuidade então ao nosso estudo no livro do Levítico. Já estamos no capítulo 6. Hoje vamos estudar o capítulo 6, versículos de 1 a 23. Então eu convido você a pegar a sua Bíblia, a pegar a sua caneta, para fazer comigo atentamente a leitura, para você poder grifar algum versículo que te chame a atenção e depois nós entramos no estudo deste capítulo, como nós estamos fazendo desde o início. Então eu quero agradecer desde já mais uma vez a todos vocês inscritos no canal, sempre perseverantes, participando desse estudo. Muito obrigado. Muito obrigado a você que compartilha este vídeo com as demais pessoas, para que mais e mais pessoas possam estudar também a Palavra de Deus, possam se interessar pelo estudo da Palavra de Deus. E reforço aqui que no final de semana, propriamente dito no sábado, eu estou postando um outro vídeo de 6 a 10 minutos no máximo, com uma reflexão do Evangelho daquele final de semana. Então, para você que gosta de se preparar para ir na missa, para ir na comunidade, eu estou fazendo esta reflexão também aos sábados. Este vídeo é postado no sábado, para ficar o sábado todo e o domingo todo, para vocês acompanharem a leitura do Evangelho daquele final de semana. Este vídeo é mais específico. O estudo que estamos fazendo abrange aqueles que se interessarem, aqueles que desejarem fazer o estudo. Claro que o vídeo que é postado no sábado também aqueles que se interessam por uma reflexão mais aprofundada do Evangelho, é bom também, mas é mais específico porque, eu digo que é mais específico porque ele atende mais àqueles que participam da missa no final de semana, ok? Então vamos lá? Vamos para a leitura do capítulo 6 de Levítico. O Senhor disse a Moisés: Eis as ordenações que darás a Araão e a seus filhos. Esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite, até pela manhã, e se conservará ali aceso o fogo do altar. O sacerdote, revestido de túnica de linho e com os calções de linho no corpo, tirará a cinza do fogo que houver consumido o holocausto sobre o altar e a porá ao lado. Deixará suas vestes e porá outras para levar a cinza fora do acampamento, a um lugar limpo. O fogo deverá ser alimentado no altar, sem jamais se apagar. O sacerdote nele acenderá a lenha todas as manhãs, disporá sobre ele o holocausto e sobre ele queimará a gordura dos sacrifícios pacíficos. O fogo se conservará perpetuamente aceso no altar, sem jamais se apagar. Eis a lei da oblação. Os filhos de Araão a apresentarão ao Senhor diante do altar. Tomarão dela um punhado de flor de farinha com o azeite e todo o incenso que está por cima, e queimarão sobre o altar como memorial, em oferta de agradável odor ao Senhor. Arão e seus filhos
comerão o que sobrar da oblação, e o comerão sem fermento em um lugar santo, a saber, no átrio da tenda de reunião. Não será cozido com fermento. Essa é a parte que lhes tenho dado das ofertas que me são feitas, consumidas pelo fogo. Essa é uma coisa santíssima, como o sacrifício pelo pecado e o sacrifício de reparação. Todo varão entre os filhos de Araão comerá dela. Essa é uma lei perpétua no tocante às partes destinadas a vossos descendentes, das ofertas feitas pelo fogo ao Senhor. Todo aquele que tocar essas coisas será santo. O Senhor disse a Moisés: Eis a oferta que Araão e seus filhos farão ao Senhor no dia em que receberem a unção. 1/10 de efá de flor de farinha em oblação perpétua, metade pela manhã e metade à tarde. Será preparada na assadeira com óleo. Tu a trarás quando estiver misturada e oferecerás os pedaços fritos da oferta dividida, em agradável odor ao Senhor. O filho do sacerdote que lhe suceder e receber a unção fará também essa oblação. Essa é uma lei perpétua diante do Senhor. A oblação será consumida inteiramente. Toda a oferta de um sacerdote será consumida integralmente e dela não se comerá nada. O Senhor disse a Moisés: Dize o seguinte a Araão e seus filhos: Eis a lei do sacrifício pelo pecado. A vítima do sacrifício pelo pecado será imolada diante do Senhor, no lugar onde se imola a vítima do holocausto. Essa é uma coisa santíssima. O sacerdote que oferecer a vítima do sacrifício pelo pecado a comerá em um lugar santo, a saber, no átrio da tenda de reunião. Todo aquele que tocar a sua carne será santo. Se salpicar do seu sangue sobre uma veste, tu a lavarás em um lugar santo. O vaso de barro em que se cozer a vítima será quebrado. Mas, se o vaso for de bronze, será esfregado e lavado com água. Todo varão entre os sacerdotes comerá dela. Essa é uma coisa santíssima. A vítima, porém, imolada pelo pecado, cujo sangue se leva à tenda de reunião, para se fazer a expiação no santuário, não será de forma alguma comida, mas queimada no fogo. Muito bem, aqui está a leitura do capítulo 6, tá? Neste capítulo, então, o capítulo 6, temos as ordens do Senhor que dizem respeito aos sacrifícios. Este capítulo, e tendo como continuidade o próximo capítulo, que será o nosso próximo estudo, o capítulo 7, encerra
a sessão sobre o ritual dos sacrifícios, estipulados desde o capítulo 1 até o capítulo 5 de Levítico. Ok? Então, este capítulo e o próximo que nós vamos estudar encerram a sessão sobre o ritual dos sacrifícios que vem sendo estipulado desde o capítulo 1 até o capítulo 5, ok? O tema principal é o banquete da carne oferecida em sacrifício e as condições de pureza para consumi-la. Então, eis o tema principal, né? Que é o banquete da carne oferecida em sacrifício e as condições de pureza para consumi-la. Tá? É bom recordar o que já dissemos em estudos passados, que estas leis estão sendo redigidas num tempo em que não há ainda nem templo e nem culto. Por isso, às vezes, excedem o real. Então, é bom a gente recordar de quando, eu já falei isso em estudo passado, eles começaram a redigir essas leis do culto, quando ainda não existia o culto, né, e não existia o templo. Ok? Então, é bom que a gente tenha claro isso na mente. E é bom que a gente se recorde também que eles reportam essas leis lá no Sinai, dada por Moisés. Ok? Continuemos aqui. E muitas vezes isso excede o real, né? Tem muitos exageros nessa lei. Ok? Entretanto, tem um fundo histórico. Tem um fundo histórico neste capítulo, visto que em Israel existia certo regime sacrificial, prévio no exílio. Então eles tinham um regime sacrificial antes dessas leis no exílio. Daí eles começam a elaborar com mais profundidade as leis do culto, a lei do templo, a lei do sacrifício, tá? Mas eles já tinham um prévio ritual sacrificial, tá? Não desta forma que é elaborado no Levítico, com as leis rigorosíssimas e cheias de detalhes, tá? Certamente, ele não seria tão drástico, podemos dizer assim, nem meticuloso, mas sim exigente, a ponto de os profetas denunciarem repetidas vezes a excessiva preocupação pelos holocaustos e sacrifícios e a despreocupação pelo mais importante, o amor e a misericórdia para com o próximo. Então, não poucas vezes, mas inúmeras vezes, os profetas chegam a denunciar essa prática excessiva, esta, digamos, obsessão do povo de Israel em praticar holocaustos e sacrifícios. Com isso, eles deixam de lado o que é essencial. Eles deixam de lado o que é importante. Na prática de ritos, eles esquecem do essencial, que é o amor, a misericórdia para com o próximo. Isaías denuncia esta prática excessiva no capítulo 1, versículos de 11 a 17. Oséias denuncia no capítulo 6, versículo 6. E também Amós denuncia esta prática excessiva no capítulo 5, versículos de 22 a 25. Entre outras denúncias
com relação a excessivas práticas de holocaustos e sacrifícios. Estavam tão preocupados com isso, mas esqueciam do amor ao próximo. Amava-se a Deus. Ok, perfeito até aí. É o que diz o mandamento de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Mas o segundo, que é tão importante quanto o primeiro, eles não praticavam, que é o amor ao próximo, a misericórdia para com o próximo. Então os profetas denunciam esta prática excessiva desses ritos de holocaustos e sacrifícios. Para isso eu preparei somente 2 profetas, para não nos estendermos muito no estudo. Se você puder abrir a sua Bíblia em Oséias, no capítulo 6, versículo 6, nós vamos ver o que realmente os profetas denunciam contra estas práticas excessivas. Se você não puder, você anota aí, depois você recorda com mais tranquilidade na sua leitura, ok? Oséias capítulo 6, versículo 6, na denúncia desta prática excessiva, diz assim: porque eu quero o amor mais que os sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais que os holocaustos. Os profetas falando em nome de Deus. Eu quero o amor mais que os sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais que os holocaustos. É uma denúncia que os profetas fazem com relação a essa excessividade, a esta obsessão da prática ritual de holocaustos. Em Amós, nós temos também no capítulo 5, versículos de 22 a 25, que diz assim, Amós, capítulo 5, versículos de 22 a 25. Quando me ofereceis holocaustos e ofertas, não encontro neles nenhum prazer. E não faço caso de vossos sacrifícios e animais cevados. Longe de mim o ruído de vossos cânticos. Não quero mais ouvir a música de vossas harpas. Mas antes que jorre a equidade como uma fonte e a justiça como torrente que não seca. Porventura, ofereceste-me sacrifícios e oblações, casa de Israel, no deserto, durante 40 anos? Então é Deus, através do profeta Amós, chamando a atenção do povo. Deus chega a falar através do profeta Amós que ele não se agrada nem um pouco com os sacrifícios. Ele está já incomodado até com as músicas, até com os louvores que eles cantam. Deus está incomodado, como diz o profeta Amós. Por quê? Porque são práticas externas, que não levam à caridade, ao amor ao próximo. Então, é a denúncia do profeta. Ele fala assim no versículo 24, antes que jorre a equidade como uma fonte, e a justiça como torrente que não seca. É o que Deus espera do povo. A equidade e a justiça, o amor e a misericórdia para com o próximo. Eles eram muito bons, perfeitos em praticar holocaustos e sacrifícios, como rito sagrado, pensando estar agradando a Deus. Mas desprezavam quem precisava, mas discriminavam, marginalizavam quem precisava de ajuda. Culto vazio, culto que não serve para nada. Então os profetas denunciam isso, né? Continuando aqui, a escola sacerdotal, então, sintetiza e regulamenta aqui algo que já funcionava, podemos dizer assim, mas procurando o máximo de perfeição. Então, neste pensamento de Levítico,
Eles estão procurando o máximo de perfeição. Para esta corrente teológico-literária, a destruição de Jerusalém e do templo foi produto das falhas cultuais. Então, quando Jerusalém foi destruído e o templo foi destruído, na mentalidade deles isso foi castigo, porque eles não praticaram o culto direito. Então, na mentalidade desta corrente sacerdotal, dessa corrente teológico-literária, a destruição de Jerusalém e do templo aconteceu por causa da falha do culto. Eles fizeram mal o culto, eles não fizeram direito, não seguiram direito as recomendações. É o pensamento deles, é o pensamento de uma corrente teológico-literária, ok? Que é a corrente sacerdotal. Então, a restauração que virá, levará em consideração o aperfeiçoamento do culto e de tudo o que se relacione com ele. Então, eles querem aperfeiçoar em tudo o culto, para que os seus mínimos detalhes sejam observados, para que não aconteçam, que não atraiam de novo no pensamento deles o castigo ou coisas muito piores, tá? Sob esta perspectiva é que se deve entender cada detalhe deste capítulo. Então eles têm nessa mentalidade. Então, sob esta ótica, sob esta perspectiva, é que se deve entender cada detalhe deste capítulo. Ok? Então, nós vamos continuar esse estudo, porque o capítulo 7 é uma continuidade. Então, eu espero você para o próximo estudo, para o próximo encontro, para estudarmos o capítulo 7 e concluirmos assim, como nós dissemos no começo, que eles encerram a sessão sobre o ritual dos sacrifícios estipulados, desde o capítulo 1 até o 5. O capítulo 6 e 7 fecha, encerra tudo isso, tá? Mas lembre-se, nós devemos ler esses detalhes sob a ótica, sob a perspectiva, é que se deve entender isso tudo, é que eles tinham na mentalidade deles, que se o templo e a cidade de Jerusalém, a Jerusalém foi destruída, foi porque eles praticaram mal o culto. Eles não seguiram os rigorosos detalhes, tá? Então, depois da restauração, quando eles começarem a restauração de Jerusalém, reconstruírem o templo, tudo deverá funcionar perfeito. O culto deverá ser nos seus mínimos detalhes observados, para que não caiam de novo no castigo, ou aconteça coisa pior. Então é nessa perspectiva que a gente lê esses detalhes exagerados sobre os rituais de holocaustos e sacrifícios do povo de Israel. Ok? Então, espero que tenham gostado desse estudo e espero vocês para o próximo estudo, para continuarmos no capítulo 7. Um abraço a todos e até o próximo encontro.